Então eu tô super animada com um show que eu vou sozinha, porque eu não encontrei ninguém pra ir comigo. E é de um cantor espanhol que se chama Enrique Bunbury. Eu descobri o Bunbury lá na metade de 1990, faz tempo, quando eu estava estudando espanhol. E meu professor era da Espanha. E ele trazia sempre música pra gente poder escutar e aprender. Coisa assim pra incentivar, né? E aí ele trouxe um CD de rock. Caramba, CD. Super velha, né? Mas tudo bem. Era assim, gente, crianças. Era assim que a gente escutava música, tá? Antigamente. Era escutando CD. CD é um disquinho. Você colocava no rádio e escutava, tá bom? O que é rádio? Bom, então, quando o professor tocou uma das músicas, eu implorei para deixar eu levar o CD para casa para fazer uma fitinha. Sabe o que é fitinha? É uma fita cassete. E aí você então copiava, né, do CD pra fita, ou então você ficava na frente do rádio FM e aí você então gravava as suas músicas preferidas para poder escutar a hora que quisesse, tá? É isso que a gente fazia antigamente, quando não tinha internet, quando não tinha YouTube, quando não tinha Spotify. Aí eu levei o CD para casa, copiei, escutei o CD durante a semana numa coisinha chamada Discman e levava para a escola. Então durante os intervalos das aulas eu ficava lá escutando e aprendendo a letra e procurando palavras no dicionário, porque era assim que a gente fazia antigamente, sem internet, né, e sem telefone, sem nada. E o nome da banda era Héroes del Silencio, e uma banda de rock dos anos 80 e 90 na Espanha. Naquela época, 1990 e alguma coisa, começou assim o boom do espanhol no Brasil, porque era quando começou o Mercosul e tal, então tinha bastante incentivo pro pessoal aprender espanhol e a melhorar as suas oportunidades de emprego e tal. Então todo mundo começou a fazer aula de espanhol. Só que para você poder, sei lá, procurar um incentivo para aprender melhor, só tinha o tipo de música latina que, assim, eu até gosto, mas é bem estereótipo, entendeu? São aqueles ritmos latinos e regionais que são legais, mas eu sempre gostei de música assim, mais rock, mais pra cima, entendeu? Então naquela época, o que tinha? Tinha, bom, quando eu era criança tinha os Menudos, vai procurar, vai. O Ricky Martin, que saiu também dos Menudos. Então ele cresceu na década de 90, ele explodiu também, com muita música latina, muita balada. Tinha quem mais? O Chayanne, que ia sempre nos programas de domingo do SBT. E tinha mais tarde teve a Shakira, que até trouxe um pouco de rock também pro espanhol. Tinha a Thalía, que era uma atriz de novela mexicana, e quando começaram a passar novelas mexicanas no Brasil, então ela se tornou também bastante popular. E ela era cantora e atriz. Ainda é, coitada, acho que ela não morreu. Mas eu queria uma coisa assim mais diferente, né? Queria rock. Eu escutava muito Aerosmith naquela época. Então eu queria alguma coisa mais assim, pesadinha, né? Não muito pesada, mas pesadinha. Então quando eu descobri o Héroes del Silencio, eu fiquei de boca aberta. Porque eu não sabia que música em espanhol podia ter aquele som, né? Eu tava acostumada com as músicas latinas, os ritmos latinos, que são uma delícia. Mas eu queria uma coisa diferente. Eu lembro até que eu levei o Discman com um CDzinho do Héroes del Silencio pra escola. Na época a gente chamava de colegial.
ensino médio. Aí tinha um amigo meu que gostava muito de rock. E a gente falava sobre o Ozzy Osbourne, por exemplo, que tinha saído com um álbum solo. E eu toda animada, coloquei o fone de ouvido nele e falei assim, ó, escuta que incrível. E aí começou, né, a entradazinha da música. E ele, pô, legal, começou a balançar a cabeça, legal, legal, legal. Assim que saiu voz em espanhol, ele jogou o fone de ouvido longe. Tira isso daqui. Como assim tira isso daqui? Eu nunca que vou escutar rock em espanhol. E saiu andando. Tá, depois de xingar ele, né, deixei quieto. E continuei escutando o Eros de Silencio. E são quantos anos agora? 22 anos depois, acontece que o cantor, o vocalista da banda, o Enrique Bunbury, ele continua tocando desde a década de 90, agora solo, e saiu com um CD novo, saiu com um álbum novo, desculpa a velhice, e em 2017, e eu escutei várias e várias vezes no YouTube, no canal dele, e também no Spotify, e eu adorei. Então, eu vou no show dele, eu vou sozinha, porque os meus amigos que gostam de música latina gostam de músicas mais tradicionais latinas, e o pessoal que gosta de rock não gosta de rock em espanhol. Então, lá vou eu ver o Enrique Bunbury sozinha e espero aproveitar bastante. Espero também que ele cante os sucessos antigos do Eros de Silencio, e acho que vai ser um show muito legal. Depois eu volto para contar para vocês. Mas enquanto isso, vai lá no Spotify, digita Bunbury, digita Eros de Silencio e aproveitem, porque é muito, muito legal. É rock em espanhol, com bastante guitarra e com assim umas letras com metáforas maravilhosas. Então aproveite se você está estudando espanhol, quer conhecer umas palavras novas, quer ficar imaginando o que ele quer dizer por aquelas metáforas esquisitas, mas vai nessa. E fica a dica: Enrique Bunbury e Eros de Silencio. Empezar porque sí,